4 dicas de SG para a rodada de número 10. E o quarto time que eu vou indicar vai deixar vocês impressionados. Então não pule esse vídeo. O primeiro time que eu indico para vocês é o time do Bragantino. É o SG mais seguro até o momento. Os 3 últimos jogos do Juventude jogando fora de casa, ele cedeu 2 SG para o seu adversário. E o Bragantino, nos 3 últimos jogos jogando dentro de casa, ele segurou o SG em 2 oportunidades. Inclusive segurou o SG do poderoso Mirassol, que tinha tirado o SG de todos os seus adversários, só não tirou do Bragantino. Então, SG seguro para você que é líder de campeonato ou está no top 5 dos premiados ali. Agora, o segundo SG é o time do Grêmio. Ah, Ninja, o Grêmio está muito ruim. Sim, o Grêmio está ruim. Mas as estatísticas, os números me mostram que o Grêmio é o segundo melhor SG para essa rodada. Primeiro motivo, Bahia tem um jogo muito importante pela Libertadores, onde ele precisa vencer. Para ele se classificar, passar de fase, ele tem que vencer. Com isso, o Bahia deve poupar os seus melhores jogadores para jogar contra o Grêmio. Segundo motivo, os 3 últimos jogos do Bahia jogando fora de casa, ele cedeu o SG em 2 oportunidades para o seu adversário. Terceiro motivo, confronto direto entre essas duas equipes. Em 3 jogos, o Bahia cedeu o SG 2 vezes para o Grêmio. Então, os números não mentem. E eu estou indo pelos números, estou indicando para vocês pelos números. Então, o Grêmio é o segundo melhor SG. O terceiro SG é o SG do Palmeiras. Palmeiras tem um jogo muito difícil diante do Flamengo. Porém, o Palmeiras tem uma vantagem de segurar esse SG. Nos 3 últimos jogos do Palmeiras jogando dentro de casa, ele segurou o SG em 2 oportunidades. E o Flamengo jogando teoricamente contra times grandes, o Flamengo também cedeu um SG para o seu adversário, cedeu o SG para o Vasco, empatando seu jogo de 0 a 0. Ah, Ninja, mas é totalmente diferente. Vou te deixar uma outra dica. Vamos lá, nos 3 últimos jogos do Flamengo contra o Palmeiras, jogando dentro da casa do Palmeiras, em 2024 o Flamengo cedeu o SG, o jogo foi 0 a 0. E os 2 últimos jogos foram empate de 1 a 1. Então, esses jogos é muito equilibrado, muito mesmo. Pode acontecer uma vitória do Palmeiras com o SG, como pode acontecer um outro empate em 0 a 0. Porque as duas equipes se preservam muito quando jogam um contra o outro. Foi assim no último jogo. Inclusive, teve várias críticas falando que os dois times não quiseram jogar. Então, quem sabe, esse ano eles queiram jogar e o Palmeiras consiga segurar esse SG. Palmeiras jogando dentro de casa é muito poderoso. Agora vamos para o quarto e último SG. Esse daqui vai deixar vocês muito impressionados, galera. Minha quarta dica de SG, o que vai impressionar vocês é esse time aqui, ó, o Cruzeiro. Cruzeiro, para mim, é o SG para ser campeão de tudo nessa rodada. Vai jogar fora de casa contra o Fortaleza, onde o confronto direto entre essas duas equipes é muito equilibrado. Uma vitória para cada lado e um empate, sendo que essa vitória que o Cruzeiro teve, ele segurou o SG diante do Fortaleza. E os outros jogos, vitória para o Fortaleza por 2 a 1 e um empate de 1 a 1 entre as duas equipes. E sem contar que o Cruzeiro melhorou muito o seu futebol. Ontem mesmo, pelo jogo pela Copa do Brasil, o Cruzeiro segurou o SG goleando seu adversário, o Vila Nova. O Cruzeiro está com um time muito bem treinado pelo seu treinador. Então, eu acredito nesse SG. E sem contar que o Fortaleza, pessoal, o Fortaleza tem um jogo muito importante pela Libertadores, aonde só a vitória interessa. E esse jogo é fora de casa. O time do Leão vai ter que viajar para conseguir a classificação. Então, com isso, eu acredito em um técnico do Fortaleza preservar os seus jogadores titulares e colocar um time ali misto. Porém, mesmo assim, o time do Fortaleza é forte dentro de casa, mas a minha indicação é melhor ainda. O Cruzeiro, eu acredito muito nesse SG. E aí, gostaram da dica dos Ninja? Vai escalar um desses SG? Então, quero saber de vocês. Comentem aqui. E lógico, segue o Ninja e compartilha com seus amigos. Um abraço, fui!